Caríssimos seminaristas Antônio e Vinícius, caríssimos irmãos e irmãs, nossa saudação mais uma vez a todos de um santo e feliz Natal. Que esta luz que celebramos ontem, o seu nascimento, ela possa realmente assim continuar nos iluminando. À medida em que caminhamos com o coração aberto e acolhedor para as necessidades que Ele tem de cada um da gente e também o nosso reconhecimento daquele que, prometido pelo Pai, nos foi enviado. Celebramos na noite que passou o nascimento de Jesus, a luz que veio ao mundo, anunciada pelos profetas. Hoje celebramos o Natal, o cumprimento da promessa de Deus. Nasceu para nós o Salvador, Príncipe da paz, luz das luzes. E aqui está realmente revelado para nós o amor incondicional de Deus, que vem ao nosso encontro, que se faz humano como nós, menos no pecado, através do seu Filho, que se curva diante de nós para poder assim nos salvar. As nossas casas e a cidade continuam iluminadas pelas luzes natalinas. São sinais exteriores, sinais de festa, de alegria, e que nós estamos vivendo realmente assim um tempo especial. O tempo em que nós somos visitados. E essa visita, ela quer permanecer na nossa vida, na vida de cada um de nós. Mas o Senhor nos convida a podermos assim não nos deixar ofuscar pelas luzes que impedem, muitas vezes, de enxergarmos os seus apelos, mas de nos deixar iluminar pela luz eterna, a luz de Deus. Essa luz que a liturgia da palavra fala para nós hoje. Na primeira leitura que nós ouvimos do livro do profeta Isaías, Isaías fala da beleza dos pés de quem anuncia e prega essa luz. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a palavra de Deus. E essa necessidade, meus irmãos e irmãs, o Senhor tem de cada um de nós. Por isso Ele não faz distinção de pessoa. O chamado é feito para todos. A resposta depende de cada um de nós. E à medida que nós dizemos sim à necessidade que Ele tem de cada um da gente, então Ele vai nos capacitando para aquilo que se faz necessário na nossa vida para que a gente caminhe na amizade dele. Nós estamos prestes a encerrar o ano jubilar, o ano santo da esperança, no qual a mensagem que nós refletimos durante todo esse tempo sempre deixou claro e falou para nós que nós somos chamados a ser peregrinos de esperança. E essa esperança é Jesus. Esperança que não nos decepciona. Essa esperança que tem necessidade de ser levada a tantos e tantos que caminham desesperançosos. E que levar essa esperança é ser presença de Jesus. É a sua paz que nós somos chamados agora a anunciar. Antecedemos alguns dias
desejando já uns para com os outros um Feliz Natal. Mas eu sempre reflito nesse desejo nosso de que ele não pode ficar só dos lábios para fora, através de um aperto de mão, entendeu? Através de um aperto de mão, através de um abraço que às vezes é até falso. Simplesmente mecânico. Mas quando a gente deseja um Feliz Natal, a gente tem que fazer por onde isto acontecer. E jamais ele vai acontecer com cada um da gente se fechando, cada um se fechando em si mesmo, preocupados com as suas necessidades, ou se deixando, quem sabe, ofuscar a vista pelas luzes e não tendo a coragem de enxergar os apelos de Deus que Ele coloca no nosso caminho, com medo de nos comprometer, com medo de colocar a nossa vida em risco. Por isso, esse desejo dessa felicidade não pode ficar só dos lábios para fora, nem tampouco, nem tampouco num aperto de mão e num abraço. Esse desejo nos convida a comprometer-nos, em colaborarmos, em transformar esse mundo em que a gente vive. Por isso, o profeta Isaías, ele deixa aqui muito claro para nós, né? Nasceu aquele que é o príncipe da paz, e a sua paz que nós devemos anunciar. Uma paz que significa salvação, porque Deus agora reina no mundo através do seu Filho Jesus. Nós ouvimos na leitura, ninguém jamais viu a Deus, só o Filho. E o Filho quer revelar esse Pai para nós. E como é que ele revela o Pai para nós? Através da sua obediência, através da sua fidelidade, através de todas as suas ações que ele realizou em benefício daqueles mais necessitados, não se deixando curvar pelo poder humano, mas dando-nos a conhecer o poder de Deus, que nos ajuda a caminharmos fortalecidos, que nos liberta de todas as nossas prisões e que nos dá essa certeza de que nós nunca estaremos sós. A segunda leitura fala dessa alegria de acolhermos o Salvador, alegria de sermos convocados por Ele, cada um de nós, para uma missão: colaborar na continuidade da construção do seu reino. Um Deus que fala conosco através do seu Filho. Ele falou e fala de várias maneiras. Se nós não estamos tendo a capacidade de escutar o Senhor que nos fala, é porque nossos ouvidos estão voltados para outras vozes. Quem sabe até para outras promessas que nos são feitas, promessas de facilidade, promessa de vida tranquila. Mas o Senhor, Ele deixa muito claro para todos nós, quando Ele nos chama para servir a Ele, que a missão não é fácil. As mesmas coisas que Ele enfrentou, aquele que se dispõe a caminhar e testemunhá-lo irá enfrentar. As injustiças, as perseguições, as calúnias. E tantas outras coisas que nessa caminhada de obediência ao Pai, aquele que caminha na contramão com Ele tenta nos desanimar. Mas nós não podemos esquecer de que, mais adiante, o Senhor fala para nós, em um outro momento, de que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E essa perseverança vem acompanhada da esperança que caminha conosco e que nós somos chamados a anunciar. É Deus que se faz um de nós, para que nós possamos ter acesso a Ele. O Evangelho de hoje,
o evangelho deste dia do Natal, fala do verbo que se fez carne e habitou entre nós. Deus que no princípio era a palavra, agora se concretiza na pessoa do seu Filho. E para que essa luz chegasse até nós, foi preciso muito tempo de preparação. A gente, na maioria das vezes, quer ver as transformações como num passo de mágica. Quantos de nós, muitas vezes, na hora das aflições, na hora das necessidades, a gente reza e reza até como não se reza diariamente. Mas a gente quer ver-se livre daquela situação. E quando a solução não acontece como a gente espera, de imediato, aí o que é que muitos de nós diz? Deus não está me ouvindo. Eu rezo, eu peço e Ele não me atende. Como é que eu estou rezando? O que é que eu estou pedindo? Às vezes a gente ocupa Deus, sabe, com pedidos que não tem tanta necessidade para a gente. Né? Mas a gente quer. A gente quer que Deus faça a nossa vontade. E somos nós que temos que fazer a vontade dele. Mas nós não sabemos esperar. E aquele que não sabe esperar é porque não confia. Aquele que não sabe esperar desanima na caminhada. Diz o texto, né, para nós, quanto tempo foi preciso de preparação, né, para que a promessa de Deus se tornasse realidade. Deus se serviu dos profetas. Deus se serviu de tanta gente preparando aquele momento que está escrito na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher. Tudo no tempo de Deus. E se a gente não vê o mundo se transformar, é porque a gente precisa, em primeiro lugar, aceitar essa transformação em cada um da gente. Para que a gente possa realmente assim viver essa experiência de um mundo melhor, de um mundo mais humano, de um mundo mais fraterno. Então, nós, no tempo do Advento, nos foi falado muito sobre esta preparação. A necessidade de conversão, a necessidade que a gente tem de mudar a maneira de pensar e a maneira de agir. Mas a gente caminha ainda naquela resistência, entendeu? A gente sempre quer mudar o outro, mas nem sempre a gente aceita ser mudado. A gente julga o outro, a gente critica o outro, a gente faz tantas e tantas coisas com aquele outro. Espera que o outro possa fazer cada vez mais e a gente de braços cruzados, preocupados unicamente em julgar e esperar que tudo caia pronto para a gente. Então, por isso, nessa necessidade de conversão, necessidade de preparar o povo, João foi escolhido por Deus. É o último dos profetas. É o profeta de transição. Que teve essa missão de caminhar à frente do Senhor, preparando o povo. Para quê? Para acolher essa grande luz que é Jesus. E não foi fácil para João. Como profeta, a missão do profeta é anunciar, levar ao povo palavra de esperança e denunciar as coisas erradas, as injustiças. E João foi muito forte. João foi muito duro em certas situações, fiel à missão que ele foi confiado. Pagou um preço muito caro, mas não se curvou diante das autoridades, né, e do poder do homem.
né? Por isso, hoje também nós somos chamados a nos libertar das trevas, dessas escuridões que a gente vive, né? Nos deixamos iluminar pela aparência, como no início dessa nossa reflexão, as nossas praças, as nossas cidades, as nossas casas estão tudo iluminadas. E o nosso coração, o nosso interior, como será que está? Como será que está o nosso interior? Será que está iluminado por esta grande luz que é Jesus, que quer nos libertar dessas escuridões? Ou como aquilo que se passa no coração da gente, ninguém sabe, ninguém conhece, dentro do nosso coração está lá enraizado a violência, a maldade, os preconceitos, as indiferenças. Jamais Jesus vai entrar no nosso coração se a gente não abrir a porta para Ele. E a porta do coração não tem fechadura. O coração humano não tem fechadura. Ele só se abre por um consentimento nosso. Então que essa palavra de Deus, ela possa realmente assim nos iluminar nesta noite santa, né? Que possamos realmente nesta noite do Natal, né? Celebrando Jesus, a nossa esperança e a luz do mundo, possamos realmente assim caminhar naquela certeza do que fala o Senhor em uma outra passagem. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ao acolher essa luz como luz para a nossa vida, nós nos tornamos também filhos de Deus. Renascemos do próprio Deus, assim, o que era carne se concretiza em nossa vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, cabe agora a cada um de nós o exemplo de João Batista. Anunciar o Messias prometido. Dizer realmente que a glória do Senhor, ela se torna presente na nossa vida através do seu Filho, que necessita de cada um de nós, que ama a cada um de nós com o amor do Pai e que nos liberta de todas as cadeias, de todas as correntes e que nos liberta até da própria morte. Porque a última palavra está com Ele que veio do Pai e essa última palavra é a vida. Que vivamos realmente assim, a partir de hoje, mais ainda, aquilo que a palavra de Deus ela nos chama a colocarmos em prática. Que não tenhamos medo e não nos deixemos preocupar pelas críticas, né? Pelas provações e por tantas e tantas outras coisas. Que ao invés de nos tornar um peregrino de esperança, nos torna um peregrino desesperançoso. Isso por quê? Porque nós não acolhemos como devemos aquele que veio, que fala para nós, que manifesta a necessidade que tem de cada um de nós e que, por último, ele nos diz: eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.